Aula de hoje para a turma 701 e 702, no dia 4 de junho. Conflitos no espaço agrário. Continuação, tá? Na aula anterior nós falamos sobre a questão do espaço agrário, né? Nós falamos bastante sobre o assunto e hoje nós vamos fazer só um resumo, tá? Vamos resumir para ter um conhecimento um pouquinho mais, mas é só um resumo. Então vamos lá. Conflitos no espaço agrário. Nós vamos começar por essa parte, tá? Conflitos no espaço agrário. Então vamos ver. Nós temos agronegócio e os conflitos, tá? O agronegócio, nós temos a monocultura, agrotóxicos, tecnologia de ponta, concentração fundiária, exportação e 21% do PIB brasileiro, tá? Nós estamos falando aqui. Do desemprego a subcontratações. Nós temos o gato, meeiras, né? Boias frias e condições de trabalho análogas, parecidas, né, com a escravidão, idênticas, né, a escravidão lá. Então, aqui no agronegócio, nós falamos sobre essas situações. Vamos falar também que nós vimos anterior sobre a reforma agrária. Quando nós falamos, voltando aqui um pouco, quando nós falamos sobre gato, meeiros, boias frias, nós tanto falamos lá no vídeo como nós vimos também no nosso livro, né? O nosso livro também fala essa questão aqui, dessas subcontratações, né? Desse trabalho que dificultava a vida desses trabalhadores e para alguns levavam vantagens, né? Então, a questão da reforma agrária. A reforma agrária, aqui, né, a reforma agrária é a organização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição de terra para realização de sua função social, né? Uma melhor distribuição em relação às terras e trabalho. Aí aqui nós temos a Constituição de 1988, a função social da terra. Essa Constituição aqui, ela defendia o Estado detém função mediadora dos conflitos relacionados à posse da terra. Muitos conflitos ocorrem aqui, né, no espaço agrário, no campo, em relação à questão de terras, né? Tem o MST, o Movimento dos Sem Terras, que fazem movimentos para se apossar de terra de grandes fazendeiros, né, latifundiários, que não estão produzindo nada naquelas terras. Aí tem essas guerras, né, esses conflitos. Então, vamos ver aqui. Demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras, ao estabelecer os limites físicos das terras pertencentes aos indígenas, ela visa o proteger de possíveis invasões e ocupações por parte dos não-índios. Assegurar a proteção desses limites é também uma forma de preservar a identidade e o modo de vida. Né? E as tradições e a cultura desses povos, tá? Desculpa, toda hora estou esbarrando aqui, tá? Então, vamos voltar aqui na demarcação indígena, que eu quero destacar para vocês essa grande importância, né? Que a demarcação de terras, ao estabelecer os limites físicos das terras pertencentes aos indígenas, visa o proteger de possíveis invasões e ocupações por parte dos não-índios.
assegurar a proteção desses limites é também uma forma de preservar a identidade, o modo de vida, as tradições e a cultura desses povos. Então é bom vocês procurarem ler um pouquinho mais sobre essa demarcação, sobre esse direito dos índios, o que está acontecendo com esses índios nas suas terras, né, que deveriam ser garantidas, o que está acontecendo, o que o índio está passando hoje em relação a isso, né? Muitos noticiários não fazem propaganda o tempo todo, não falam o tempo todo, mas vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso para vocês ficarem mais inteirados, ficar mais por dentro disso aí. Tá? Dessa questão indígena, das injustiças que ocorrem, né? Esses grandes fazendeiros, então, que querem se apossar das terras dos índios. É bom vocês poderem ler mais, pesquisar um pouquinho, aproveita esse tempo em casa, faz uma pesquisa aí sobre isso, tá bom? Aí nós temos aqui o arco do desmatamento, tá? O arco do desmatamento. A região que apresenta maiores índices de desmatamento é aquela onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta. São 500 mil quilômetros quadrados de terras que vão do sudeste do Pará para o oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Essa porção de terra é chamada de arco do desmatamento da Amazônia. Essa questão também da Amazônia, nós estamos observando nas poucas informações que estamos tendo, que o Brasil hoje está atravessando um assunto muito sério, muito grave em relação à Amazônia. Quando você parar para ouvir um pouquinho o jornal, né, as reportagens, procura ver o que estão falando sobre a questão desse desmatamento, né? Tem muita gente aí aproveitando esse momento que nós estamos todos atentos, tudo com a atenção voltada, né? Para a questão da quarentena aí, e estamos ficando desligados um pouco do que vem acontecendo. Então, nós precisamos ficar atentos com a questão do desmatamento da Amazônia. Lembrando que a questão do desmatamento na Amazônia, ele não começou ontem, ele não começou em 2019, em 2018, não. Isso já vem ocorrendo há muitos anos. Já vem ocorrendo e os governos passaram também não tomaram nenhuma medida, não é? Os governos, então, nós estamos destacando 2020 porque nós estamos em 2020, né? Mas esse desmatamento da Amazônia vem ocorrendo há muito tempo, tá? Se a gente pensar direitinho, logo com a chegada dos portugueses, um pouco mais na frente, né? Isso já vem acontecendo e governos anteriores aí autorizaram o desmatamento, governos lá atrás, governos aí no passado. Então, só destacando para vocês, tá? Que o que está acontecendo hoje na Amazônia, né? Não acontece só hoje, já vem acontecendo há muito tempo, tá? E à medida que vai se desmatando mais, vai se aparecendo mais áreas desmatadas, não é isso? Então, chama mais a atenção. Tá bom? Mas isso não é coisa nova, esse desmatamento, isso não é uma coisa nova dentro do nosso conhecimento, tá bom? Então é um assunto também para vocês ficarem ligados, tá ok? Aí nós temos os conflitos, né? Agronegócios, pequenos produtores. Conflito pelo acesso à terra, né? Do agronegócio e aqueles pequenos produtores. Eles querem expandir o espaço e acabam, né, comprando a terra desses pequenos produtores. Então, o conflito pelo acesso à terra é mais comum na região norte do Brasil, onde há terrenos vastos, baratos e onde é difícil. Então, olha só, esse agronegócio ele precisa o quê? De terras para plantar. Então, isso acontece aí, conflitos, né? Conflitos pela posse da terra, as brigas, as confusões, né?
mortes até, violência pela questão de terra. Roceiro e grileiro. Conflito pela posse legal de terras, né? O roceiro e o grileiro, tá? Então essas disputas aqui também é a mesma coisa, né? Eles disputam os espaços de terras. Muitos falam que é para plantar, para cuidar das suas famílias, mas a gente sabe que dentro desses movimentos também acontecem as coisas negativas, né? As pessoas pegam as terras, ganham as terras e depois passam para outra adiante, vendem, né? Foge o objetivo, ou seja, a gente precisa ter atenção nessas coisas. Então, agronegócio, né, que causa disputas sobre o roceiro aqui, esses conflitos pela posse legal de terras causa disputas. Agronegócio, mineradoras, agricultores e madeireiras, pecuaristas e reservas, né? Então, interesses privados, mas o povo tradicional, né? Então, vocês observaram que tem algumas partes que dificultam um pouco para ler, mas eu li todo o texto, tá bom? Então, facilitou para a gente, tá ok?